Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, 4 de março de 2022, e eu não sei quanto a vocês, acho que uma das coisas que a pandemia afetou, tendo eu ou vocês pegado Covid ou não, espero que não, da minha parte, até agora consegui escapar, é que a nossa noção de tempo acabou virando uma geleia, pelo menos a minha. É muito difícil saber em que dia da semana que a gente está, quanto tempo se passou, aí de repente você vê uma foto de um amigo que você não vê desde o começo da pandemia e fala, nossa, como ele envelheceu, né, sem parar para pensar que provavelmente ele deve estar falando exatamente a mesma coisa, vendo a minha foto no perfil. O tempo de alguma maneira, ou pelo menos para mim, parecia que não passava, só que não, e agora o tempo assumiu um outro caráter, que é coisas demais acontecendo em muito pouco tempo. Ontem eu fui dormir, já preocupado inclusive se eu ia conseguir dormir, com a notícia de que russos estavam bombardeando a maior usina nuclear da Europa, capaz de prover energia para 4 milhões de residências, e a usina estava em chamas. Então eu fui dormir ontem já imaginando em que dia eu vou acordar, num novo Chernobyl, porque já que aparentemente a gente está vivendo um déjà vu, parece aquela coisa do Matrix, do Matrix, em que as coisas parecem que estão acontecendo de novo. Se a gente voltar 100 anos atrás, se a gente voltar 100 anos no tempo, a gente vai ver coisas bastante parecidas, não só uma pandemia afetando o mundo inteiro, pessoas se recusando a usar máscara, a gente vai ver líderes populistas, demagogos, completamente psicopatas surgindo, como foi Mussolini, que é o inventor do fascismo, como foi Hitler, ou não é? E a gente vê tudo isso se repetindo agora, 100 anos depois, acho que na verdade até um pouco piorado, porque eu já achava, sempre achei o Mussolini um pouco patético. Eu falei, mas como é que alguém vai achar graça nessa figura meio bizarra, meio... Bom, aí surge um Trump, e se o Trump, com aquele cabelo laranja, com aqueles trejeitos, com aquele jeito de picareta, de impostor, superou. Se eu também achava o Hitler meio nanico, meio ridículo também, eu nunca consegui entender como é que uma figura tão estranha poderia cativar corações e mentes. Hoje aí temos Bolsonaros e Putins e outras figuras fazendo barbaridade. Então, essa noção de tempo, passagem do tempo e repeteco, para mim está ficando tudo meio confuso, e isso me faz pensar naqueles pesadelos que a gente tem, em que você vê um monstro correndo atrás de você, aquelas coisas de sempre, alguém com uma faca, e você está tentando correr, mas não sai do lugar. Para mim é mais ou menos a mesma sensação. Desculpa estar desabafando, sexta-feira o Radinho acaba assumindo esse caráter meio de balanço e também um pouco de divã, eu acabo compartilhando um pouco mais as minhas inquietações pessoais, mas é engraçado porque, engraçado nada, é meio trágico, mas se o século passado foi o século das grandes potências, parece que a gente está no século das grandes impotências, porque coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos e daí? E daí? O Trump conseguiu chegar no final do mandato de uma maneira tosca, grotesca, repulsiva, e nada aconteceu. A mesma coisa aqui com Bolsonaro, já batemos 650 mil mortes, nada acontece. Então, é difícil a gente se segurar em algum fio de esperança com relação à espécie humana, sobretudo porque de humano, aparentemente, os humanos não andam tendo muito. A gente tem uma facilidade para ser desumano que é bastante espantosa. E eu vou dar um link aqui para um artigo para um post no Facebook. Aliás, quem é o autor do post? Deixa eu até dar uma olhada. Eu acabei descobrindo essa história por conta do Pedro Doria, que estou sempre citando o Pedro Doria aqui. Está aqui, o cara chama Pedrosa. O que, Pedrosa? Vamos ver qual é o primeiro nome do cara. Silvio Pedrosa. Eu vou dar o link aqui para o perfil dele. É um post extremamente interessante, porque ele está chamando a atenção para a esquerda brasileira, da qual aparentemente, eu imagino que ele faça parte, para o risco do neo-stalinismo. Ressuscitar Stalin é uma das coisas mais
de ressuscitar qualquer um desses malucos, né? Ressuscitar Mussolini, Hitler, mas o Stalin, alguém, depois de todo esse tempo, depois de tudo que a gente sabe sobre os milhões de mortes, os gulags, o pessoal na Sibéria, o que foi feito com a Ucrânia, a gente já comentou aqui de milhões de pessoas que morreram de fome na Ucrânia, porque o Stalin era especialmente vingativo. Como assim alguém está ressuscitando o Stalin? Bom, claro, para justificar o que o Putin está fazendo e talvez em nome... O artigo é extremamente interessante, se você tem alguma simpatia pela esquerda, se bem que acho curioso alguém chamar de progressista ideias do século XIX, mas se você ainda tem alguma simpatia, está vendo seus amigos ali tentando justificar o que está acontecendo na Ucrânia de outra maneira que não seja a palavra invasão, aliás, eu proponho que não falemos mais em guerra. A guerra, para mim, é quase como sexo consensual. Não pensando bem, é quase um estupro consensual, mas pelo menos guerra eu imagino que haja uma declaração de guerra, que os dois lados se encontram em algum lugar e se espancam até a morte. Não, mas o que está acontecendo na Ucrânia é um estupro. É um estupro, é uma invasão, é uma agressão. Uma invasão não é uma guerra. Uma agressão não é uma guerra, pelo menos para mim. Então a questão da semântica é importante. Ontem mesmo, assistindo o Globo News, não sei se vocês viram, pela primeira vez eu presenciei um estresse ali, um bate-boca entre o Sardenberg e o Guga Chakra com relação a essa possível tentativa de relativização do que está acontecendo na Ucrânia. Por mais que o Guga seja uma figura admirável, querida, eu estou do lado do Sardenberg, eu não sei quanto a vocês, porque eu acho que não dá para relativizar agora, não tem desculpa. É claro que os impérios fizeram besteiras no passado, tanto faz, mas o que está acontecendo agora é barbárie, é uma agressão, é barbárie, é genocídio. E enquanto isso, uma usina nuclear está pegando fogo. Bom, vamos lá, vamos sair um pouco, estou tentando assimilar, mas eu acho que vocês devem estar com uma relativa dificuldade também, mas eu tenho outros assuntos aqui, e um deles acho que é bastante oportuno, que é um artigo na Big Think, chamado Alguns Vieses Cognitivos que Permitem que Ideias Ruins Escalem, ou se expandam, né? Ou, sei lá, se espalhem por aí alegremente. E eles fazem um pouco aqui a história do conceito de viés cognitivo. Viés cognitivo é uma maneira sistemática de você perceber a realidade de um jeito errado. É simplesmente assim. E um dos que eles acabam explicando um pouco a história, vão falar do Kahneman, do primeiro paper, blá blá blá, mas acho que um dos primeiros vieses que a gente tem que aprender, e a gente deveria, na verdade, aprender isso no prézinho, de preferência, enquanto dá tempo, né, é a questão do viés de confirmação. Primeira coisa que eu penso, e aí quem aqui tiver um pouco mais de bagagem matemática teria mais facilidade para acompanhar, mas acho que eu não vou me aprofundar muito, é a questão bayesiana. Bayes foi lá um monge, sei lá quando, né, que veio com uma maneira de você calcular probabilidades ou pensar em termos de estatística de uma maneira bastante original, mas que mais ou menos assim, sei lá, vamos imaginar que eu sou um alienígena, eu caí de paraquedas nesse planeta, aí eu, sei lá, caí, era de noite, aí sem mais nem menos o céu clareia e aparece uma bola de fogo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, bom, aparentemente ninguém morreu, continua, né, o sol dá a volta e anoitece de novo, aí no dia seguinte, mais ou menos na mesma hora, bum, começa de novo, opa, pera um instante só. Não é tão absurdo assim, aconteceu 2 vezes, na terceira, na quarta, na quinta vez, você fala, cara, é assim. Né, todo santo dia essa bola de fogo no céu está na mesma hora, portanto, né, isso vai continuar para sempre, provavelmente, né, foi a vida inteira assim, e a cada dia que o fenômeno acontece da mesma maneira, isso reforça a nossa crença, a nossa confiança naquela ideia. Então, baseado em todas as vezes que o Sol já nasceu de manhã, eu posso afirmar com quase 100% de certeza que o Sol vai nascer amanhã, né? Espero que sim, sem nenhuma usina nuclear, bom, mas isso por enquanto só afeta a gente. Então, assim, esse pensamento, essa maneira de você perceber a realidade em que você, em princípio, você não sabe muita coisa,
aí você lança uma hipótese, e à medida que essa hipótese vai sendo confirmada, você começa a confiar cada vez mais na sua própria hipótese. Isso é mais ou menos o pensamento bayesiano, isso funciona desde infiltro de spam até inteligência artificial. Mas isso tem um problema. Isso tem um problema que é o viés de confirmação, que é, ok, você investiu um tempão nas suas próprias crenças, né? Você acreditou a vida inteira numa coisa qualquer. Quando chega alguma evidência contrária, o que você faz? Você tem duas opções. Você pode jogar fora a sua confiança e começar tudo de novo. Você pode confiar um pouco menos, ou o que acaba acontecendo é você pode simplesmente descartar e não prestar atenção, e só prestar atenção naquilo que confirma o que você acreditava. Vamos imaginar que por acaso, talvez por uma questão de formação, de preconceito, você tenha crescido imaginando que todas as pessoas de uma cidade X são desonestas. Você nunca foi para lá, certo? Nunca foi para lá, isso, sei lá, você herdou essa ideia, então aí você um dia vai para lá. E aí você vai encontrando uma série de pessoas maravilhosas, honestas, que te ajudam e tal, mas você continua com aquela ideia na cabeça que as pessoas, no fundo, são desonestas. Aí, por acaso, né, um belo dia, alguém te dá um golpe, alguém te engana, fala, haha, tá vendo? Eu tinha razão o tempo todo. Mas você está simplesmente confirmando o seu preconceito, né? Você encontrou 6.200 pessoas que foram honestas, você descartou essa evidência, e você só pegou um caso isolado para confirmar aquilo que, na verdade, a realidade estava desmentindo o tempo todo. Viés de confirmação. Pronto, então pode ser a crença que, sei lá, o torcedor do time X tem proporções genitais maiores ou menores, ou que quem nasce num certo país, ou quem é de uma certa cor de pele, ou seja o que for, né? Você acaba se apegando e as suas certezas, e você só vai levar a sério aquilo que confirma né, os seus receios, os seus preconceitos. Esse é um dos maiores riscos e está presente em absolutamente todas as categorias, em níveis intelectuais. Para isso que a ciência, na verdade, ela submete, né, quando você tem alguma, né, eu acho que isso daqui funciona assim, você submete a outras pessoas que não têm o mesmo apego que você tem à sua própria descoberta, para elas sabatinarem, porque se o resultado for errado, se você tomar você mesmo como referência, certamente você vai inconscientemente favorecer ou escolher de preferência, né, os fatos que confirmam a sua tese e vai deixar os outros meio de lado. Então é por isso que em ciência, acho que é por isso que a ciência evolui, não é mesmo? Né? A gente submete a outros que estão, em princípio, imunes a esse viés de confirmação. O segundo viés aqui, e é muito interessante, ele chama de efeito, em inglês, bandwagon, ou em português, efeito bonde. E aí tem esse experimento que todo mundo cita, né? Você é convidado para participar de um experimento, você entra numa grande sala de aula, que tem lá 40 pessoas, você escolhe ali sua cadeirinha, senta ali, e o cara começa a mostrar na lousa linhas. Olha, 3 linhas de tamanho igual. Aí, bom, quem acha que essas linhas têm tamanho igual? Todo mundo levanta a mão. Né? Aí ele mostra as linhas, sei lá, meio tortas. Agora, quem acha que essas linhas têm o mesmo tamanho? Todo mundo levanta a mão. Ok, aí chega uma hora que, depois de várias repetições desse tipo, ele mostra uma imagem em que uma das linhas é notoriamente menor. Notório, não tem o que fazer. Aí a hora que ele pergunta quem acha que todas as linhas são iguais, todo mundo levanta a mão, aí você olha, como assim? 40 e tantas pessoas estão dizendo que é mesmo? Eu devo estar enganado, né? E o que será que está acontecendo? Bom, pelo sim, pelo não, eu levanto a mão também. Esse efeito, né, é um efeito de group thinking, né, de pensamento em grupo, é muito fácil de testar quando você usa, o que aconteceu aqui, atores, né? Você botou 49 atores, só você era o tonto, que era o objeto ali de estudo. A questão é, como nós somos uma espécie social, e nenhum de nós sozinho é capaz de ter alguma certeza muito sólida, a gente evoluiu aprendendo a confiar na maioria. Né? Se todo mundo sai correndo, você vai sair correndo também. Né? Se todo mundo olha para cima, você vai olhar para cima. Por que não? Né? Alguma coisa deve estar acontecendo. Esse efeito de bonde de todo mundo, né, você embarcar
em uma coisa que você percebe que está errada, que aquilo contraria os seus sentidos, mesmo o seu viés de confirmação já não é suficiente para mascarar isso, mas você abre mão da confiança no seu próprio julgamento para acreditar no julgamento da maioria. E isso se encaixa aí, por exemplo, na esquerda brasileira, que de repente agora, né, só para mostrar lealdade aos colegas de partido, essa longa história de lutas, ou seja, qual for a narrativa, né, vai abrir mão de qualquer opinião pessoal ou de qualquer sentimento pessoal para não ficar de fora da manada. Né? Então isso faz parte da natureza humana, não são só os outros, eu também caio nessa, vocês caem nessa, isso faz parte do nosso pacote, a gente não pode perder isso de vista, tá bom? Por isso que, de novo, ciência, por mais que a ciência não tenha feito milagres recentemente, e por mais que os anti-ciência tenham se esforçado muito, a ciência conseguiu fazer algum progresso porque ela tentou criar mecanismos para justamente ir além das nossas próprias limitações. Ou seja, a ciência reconhece que o indivíduo sozinho, ele se engana. A ciência reconhece que o indivíduo sozinho não é capaz de superar os próprios vieses cognitivos. Então, a ciência é um mecanismo que não é natural, que inclusive requer uma abnegação, requer inclusive uma generosidade, um desinteresse muito difíceis, é quase uma coisa monástica de monge, não é mesmo? Para conseguir construir coletivamente coisas que resistam ali, que tenham consistência, solidez. E é muito interessante, eu falei aqui em monge, ontem eu ouvi um podcast bacaninho, como é que chama esse podcast? É muito bonitinho, é sobre história medieval. E neste caso, vamos ver aqui, Listening History, quando é que eu vi isso? Acho que eu vi ontem. O podcast se chama... um podcast medieval, achei, muito bonitinho. Eram fatos divertidos sobre monges. Eu fui ouvir, porque o que tem de divertido em ser um monge, né? Não é mesmo? Você, por um efeito muito difícil de entender, de entendimento, você vai abrir mão da sua sexualidade, você vai contrariar sua própria natureza, e você vai viver... Bom, é muito estranho, mas tudo bem. Mas vamos tentar entender os monges. E eu ouvi, e algumas coisas eu ainda me lembro, vou compartilhar com vocês, mas acho que eu vou dar uma pesquisada no final de semana, porque eu me lembro que há muito tempo, quando eu digo muito tempo, há 30 anos, eu me lembro de fazer Aliança Francesa e tal, e chega num certo momento, que aliás isso faz parte um pouco da arrogância francesa tradicional. Depois de um certo tempo aprendendo o idioma francês, você entra num curso de civilização francesa. Não é cultura, é civilização. Não é Ok, deixa para lá, tudo bem. E aí eu lembro da minha professora explicando com maestria, realmente com muito brilho, o surgimento dos monastérios, das abadias. Quando você tem ali a Idade Média, que a gente fica sempre imaginando que é alguma coisa como Game of Thrones o tempo inteiro, né, na verdade, uma das coisas que preservou o conhecimento humano, as bibliotecas, foram, obviamente, coisas ligadas à igreja. E surgiram ordens religiosas, por exemplo, a ordem beneditina, que vem de São Benedito, a ordem, como é que se chama a outra? Eu vou lembrar logo. Surgem algumas ordens que, algumas são mendicantes, né? O cara vai andando, são os franciscanos, vão para lá, vão para cá, são mendicantes, outros resolvem se recolher num espaço fechado, as abadias, os monastérios, cistercienses. Isso, são as abadias cistercienses e as beneditinas. Os monges estão ali rezando, orando, e o que acontece é que algumas dessas seitas, dessas ordens, elas valorizam o trabalho. Então o cara, planta, ele começa a plantar, ele começa a gerar excedente, e aí ele começa eventualmente a produzir um licor, uma cerveja, ou seja o que for. E também tem outra, as abadias, esses monastérios, eles acabam virando uma máquina de preces ou de rezas on demand. É como se fosse uma nuvem de rezas. Vamos imaginar, você é um rei, um psicopata, como sempre, não é? Um psicopata homicida, provavelmente pervertido, estuprador, e aí você fala, ai meu Deus do céu, acho que eu vou para o inferno, né? Mas eu não quero mudar meu modo de ser, então vou fazer o seguinte, eu vou dar uma grana para esses monges aqui, eles vão rezar no meu lugar.
Então, de uma hora para outra, surgem ali modelos de negócio bastante bem-sucedidos e a Europa fica completamente coberta de monastérios para tudo quanto é lado. Tá bom? Então você tem dezenas, centenas de mosteiros e abadias sendo criadas pela Europa toda, várias ordens. Eu estou falando aqui de memória, não lembro muito bem os detalhes, adoraria até que vou tentar pesquisar isso de novo. E muitas desses lugares também vivem do turismo religioso, eles têm relíquias, né? Eles têm, sei lá, o dedo mindinho, o prepúcio, sei lá, com alguma coisa de algum santo que morreu de alguma maneira bárbara. Então isso prospera. Mas voltando aqui para esse podcast em especial, ela começa a contar algumas coisas bastante curiosas, né? Inclusive coisas do dia a dia. Por exemplo, quem lava roupa? Simples assim. Quem lava a roupa dos monges. E aí você percebe que tem todo um esquema, na verdade eles tinham ali duas mudas de hábito, é hábito que chama aquele negócio que o monge veste, e aí tinha alguém que era encarregado da lavanderia. Ah, tá legal. Bom, enquanto os monges estão ali comendo, não era incomum que você tivesse um outro, tem voto de silêncio, né? Muitos desses mosteiros têm voto de silêncio, mas de repente tem um monge lendo em voz alta algum texto sagrado, né? E esse texto, bom, se ele está lendo enquanto os outros estão comendo, quando é que ele come? Ah, mas aí vem uma coisa muito interessante, essas ordens religiosas, elas vêm com um manual de instruções. Então a ordem beneditina tem um manual de instruções do próprio São Benedito, né, que estipula absolutamente tudo, né, e aí o que ele acaba estipulando ali é que, olha, é o seguinte, o cara que vai ler enquanto os outros comem, o cara pode fazer um lanchinho antes. Então, o podcast é muito divertido, tem várias colocações ali sobre questões bastante simples. Na hora de fazer a tonsura é aquele corte de cabelo bizarro, que eu não sei por que eles têm que cortar o cabelo daquele jeito, não sei se está escrito na Bíblia, não é mesmo? Mas aí quando você vai, alguém corta o cabelo dos caras, certo? Mas aí se você é o primeiro a ser tosado ou tonsurado, não sei qual é a palavra que usa aí, a navalha está afiada e a água está quente. Agora, se você está no fim da fila, a navalha já vai estar mais cega e a água vai estar mais fria. Então, como é que você resolve o problema de quem corta o cabelo primeiro para não ficar no fim da fila? Divertidíssimo. Deve ter mais algum fato aqui que eu devo estar esquecendo. Ah, tem uma questão curiosa. Isso eu não sabia. Isso tem também uma conexão com outro tema que eu não me lembro se eu comentei no radinho, mas eu comento novamente. Em muitos monastérios, quando morria um monge, né, quando era alguém muito importante, você coloca o cara lá na capela, no altar, na catedral, seja o que for. Né? Quando você já visitou alguma catedral europeia, volta e meia você vê umas placas no chão de gente importante enterrada debaixo dos pés de todo mundo. Uma coisa bastante inspiradora. Mas quando morriam muitos monges, muitas vezes eles eram enterrados na horta, ou no pomar, porque muitos desses monastérios efetivamente tinham ali, eles eram meio sustentáveis, né, eles produziam a grande parte da própria comida e também muitas vezes vendiam. Os monges eram enterrados ali, e o que é interessante porque dá um certo, pelo menos para mim, né, dá uma certa noção aí de sustentável no sentido quase que de circular. Né, esse pêssego que você está comendo já foi a bochecha, né, de algum monge gorduchinho em algum outro momento, e ela chama a atenção para várias práticas, acho que ela fala do Desmond Tutu, práticas mais modernas de você, quando alguém falece, o que você faz com o corpo, e o Desmond Tutu, se eu não me engano, recentemente, ele foi liquefeito. Você faz um banho químico que dissolve absolutamente tudo, né, sobra praticamente só osso, e aí depois você faz um outro tratamento para que esse líquido seja inócuo, que ele seja inofensivo, e você pode devolver isso para a natureza. Eu me lembro de ter lido recentemente um artigo também muito interessante, foi muito oportuno, porque nós estávamos vivendo ali uma experiência de quase falecimento, de eventual falecimento de um parente. Eu vou dar o link aqui, da Maria Popova, no site da Marginellian, antes era Brain Pickings, agora é Marginellian, em que ela está citando ali o escrito de um físico falando sobre a transitoriedade da vida, eu estou falando aqui de memória, e ele, como bom físico, ele falou, olha, minha mulher faleceu, nós a cremamos, e ela tinha não sei quantos, sei lá, trilhões e trilhões e trilhões de moléculas,
essas moléculas acabaram sendo reduzidas, em cima, são pouquíssimos elementos químicos, né, que compõem o nosso corpo. Então isso foi reduzido a gás carbônico, a água. Então essa água ela acaba entrando de novo na atmosfera, em uma semana, né, essa água já está se espalhando pelo mundo, em 60 dias ela já deu a volta ao mundo. Então o cara fica tentando mostrar o quanto, uma vez que nós devolvamos para o ciclo da entropia as nossas moléculas e átomos, o quão rapidamente isso é incorporado pela vida. Eu achei isso bastante interessante e não vou mergulhar muito nisso, porque eu ando pensando um pouco nessa história, com a maneira como nós tratamos os nossos mortos aqui. Eu de preferência, não gostaria de ser cremado. Para mim tem uma questão de impacto ambiental, e segundo, eu acho um relativo desperdício você voltar tudo para moléculas muito básicas, né? A vida é feita de 20 e poucos aminoácidos, não precisa destruir esses aminoácidos, deixe que outras criaturas, fungos, né, vermes, etc. e tal, aproveitem esses aminoácidos, e esses aminoácidos vão ter aí uma segunda vida, uma terceira vida, né? Os aminoácidos duram mais do que nós, né? Eles vão compor. Bom, eu estou divagando. Vamos lá. Uma questão que, já que eu estou falando de matéria, átomos, etc. e tal, essa é uma questão que já apareceu aqui no Radinho várias vezes, mas dessa vez tem um texto que eu gostei, eu fiquei feliz de ter lido. Eu não ia ler porque eu falei, é alguma coisa que eu já sei, né? Lá vem o viés de confirmação. Mas na verdade não, acrescentou uma perspectiva bastante interessante. Eu tenho comentado com vocês que o universo, por mais que Platão tenha sonhado com sólidos perfeitos, com a simetria do universo, ou que gente acredite que o arquiteto do universo fez coisas perfeitas, blá 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 blá, aliás, um parêntese, outro dia, ontem mesmo, já que eu estou falando arquiteto do universo, eu vi uma charge, um desenho engraçadinho no New Yorker, e o cara citava o Olhai os lírios do campo. Aí eu falei, puxa, Olhai os lírios do campo, bom, tem um livro com esse nome, mas isso é alguma coisa bíblica, não é? E aí eu fui procurar, e eu convido vocês a fazer o mesmo, porque eu li o texto e não faz sentido nenhum. Eu fiquei bastante impressionado como é que alguma coisa que para mim não fez sentido nenhum, eu não consegui entender muito bem qual é a mensagem ali. Então, leiam, por favor, com isenção, tentam, né, se despojar um pouco de qualquer interpretação que alguém tenha colocado sobre vocês, mas eu juro, eu li e eu não entendi. Mas tudo bem, paciência, acho que uma boa parte da fé é justamente a gente abrir mão do entendimento e se deixar encantar pelas coisas como elas são, porque elas são bonitas. Mas voltando aqui, o universo não é simétrico, o universo não é perfeito, é tudo meio torto, é tudo meio esquisito, e uma das questões que agora eu entendi um pouco melhor é a questão da simetria. Vamos lá, vamos supor, hoje de manhã vamos imaginar que eu tivesse acordado meio grog e eu vou colocar aqui os meus sapatinhos e eu coloco o sapato trocado. Piada pronta, né? Vou tropeçar, vai ser aquele fiasco, vou achar que é um sinal dos céus, né? Mas aí, ok, por que é um problema você colocar o sapato trocado? Porque um pé é igual ao outro. Igual até a página 3, porque na verdade um é a imagem espelhada do outro, né? Assim como suas mãos. Se é que a gente não usa a luva, mas se você pegar a luva da mão esquerda, ela não entra na mão direita, simples assim. Embora elas sejam idênticas, elas têm essa simetria, é como se elas fossem uma imagem no espelho. E isso foi descoberto pelo próprio Pasteur há muito tempo atrás. O Pasteur descobriu que algumas moléculas orgânicas tinham um efeito sobre a luz estranho, ele percebeu que algumas mudavam a polaridade para um lado, outras mudavam a polaridade do outro. Ele falou, tem alguma dessimetria, assimetria na natureza. Isso foi posteriormente chamado de quiralidade. Quiralidade, do grego keir, que é a mesma palavra que é usada para quiromantes, que é a arte de enganar você em cima das linhas da sua mão, né? Então, quiralidade é usando essa imagem das mãos, que são praticamente idênticas, mas são espelhadas. O que acontece, eu já comentei aqui no Radinho, é que a natureza é curiosamente quiral, ela tem sentido preferencial. E agora, provavelmente, 50% de chance de eu errar,
eu não lembro muito bem, mas eu falei aqui dos meus aminoácidos, que eu espero que um dia sejam aproveitados por criaturas bastante laboriosas. Pois bem, todos os aminoácidos da vida de qualquer criatura, né? Pode ser uma ameba, pode ser você, pode ser o Putin, pode ser qualquer... Todos os aminoácidos, eles são... Vamos pegar a imagem das mãos? Eles são canhotos. Todos eles giram para a esquerda. Todos eles giram para... Se você fizer um aminoácido igual, mas virado para o lado errado, ele não funciona. Né? Aliás, a droga talidomida, que provocou problemas numa geração inteira, a talidomida era uma droga que depois que eles descobriram, né, era uma molécula gigantesca, mas a molécula ela podia ser virada para um lado ou virada para o outro, podia ser destra ou ela podia ser canhota, sinistra. Acontece que a versão destra, uma delas funcionava bem como remédio, a outra provocava deformações em fetos, a mesma molécula. Né? Então, então todos os aminoácidos, misteriosamente, eles viram para um lado, e agora os açúcares, todos os açúcares, viram para o outro. Aí você fala, cara, por quê? Quem sabe começou assim, continuou assim, a evolução não quer saber, né? Ela perpetua um pouco coisas que já estavam funcionando, vamos que vamos. Mas o que é mais interessante, que eu não sabia, é que, que a gente saiba, até agora, existem 4 forças básicas no universo. Né? A força gravitacional, tudo bem, isso a gente percebe à medida que a idade avança. A força eletromagnética, certo? Ok, perfeito, também faz parte do nosso dia a dia. A força eletronuclear forte, muito bem, a gente não percebe tanto assim, mas ela está lá, por isso que as coisas param em pé, tudo bem. E a força nuclear fraca, que a gente só percebe quando tem lá algum átomo radioativo se decompõe, isso tem a ver com a força nuclear fraca, tem a ver com a usina nuclear na Ucrânia pegando fogo. Mas, pois bem, todas essas forças, elas têm simetria. Tanto faz, para um lado ou para o outro, atum para um lado, atum para o outro. Essa questão do mundo sequiral, para essas forças não faz diferença. Então você tem, por exemplo, o elétron, tem elétron que gira para um lado, elétron que gira para o outro, não sei o que gira para um lado, outro gira para o outro. Tudo é maravilhoso, exceto a força nuclear fraca. Curiosamente, ela só age sobre... Vou chutar aqui 50% de chance, que eu não lembro direito, mas ela só age sobre canhotos. Agora, as partículas que não são canhotas, elas são indiferentes à força nuclear fraca. Aí você fala, como assim? Como é que você pode ter uma força que praticamente escolhe o tipo de partícula? Se a partícula não for na rotação, na direção que ela prefere, então tem uma preferência, ela rompe a paridade. Isso é muito estranho. E aí, para completar o circo, tem uma partícula, que é um neutrino, que está atravessando você, todo mundo agora, nesse exato momento, bilhões e bilhões de neutrinos. Né? O neutrino, curiosamente, até agora a gente só descobriu o neutrino que vira para um lado. Não tem o neutrino que vira para o outro. Aí tem outros detalhes, aí é o antineutrino, não vem ao caso. Mas o que é muito curioso, a questão é, será que essa quebra, né, de simetria que a gente vê, por exemplo, aminoácidos são para a esquerda e açúcares são para a direita, será que isso vem justamente dos fundamentos do universo, que é o fato que uma força com uma força nuclear fraca, ela tem preferência, ela não tem simetria, ela quebra a paridade? Gostei. Eu sei que o tema deve ter deixado muita gente com sono, em coma, mas eu ainda acho que o tema é interessante. O que mais que tenho para comentar com vocês aqui? Já que eu falei de neutrinos e partículas, eu vou agora para o Egito, se vocês me permitem. Eu tinha visto já há algum tempo que aqui cientistas estavam tentando fazer um raio-x da pirâmide de Quéops, ou de Khufu, ali no Cairo. Eu não sei se vocês já foram para o Cairo, espero que vocês... Bom, não sei, porque o Egito também é um lugar meio estranho, né? Não é um lugar muito fácil, né? Várias coisas estranhas podem acontecer no Egito. Nossa primeira noite no Egito, eu vejo uma confusão pela janela e no fim eram cristãos coptas protestando contra o governo e foram massacrados pela polícia e 27 pessoas morreram em chamas diante da minha janela. Então realmente várias coisas podem acontecer. Mas
Pois bem, pirâmide de Quéops ou de Khufu, que fica ali na periferia do Cairo, é até meio broxante, porque você fala, nossa, você fica imaginando que é um cenário magnífico e mágico, mas a pirâmide está cercada por uma periferia que não é exatamente inspiradora, mas está lá, pirâmide gigantesca, né? E bom, o que tem dentro? Bom, já descobriram faz tempo, né? Algumas câmeras onde estava o sarcófago. Eu não entrei, eu não gosto muito de túneis estreitos, confesso uma relativa claustrofobia, não quis entrar. Mas será que tem mais alguma coisa, né? Então, por que não usar raio-x? A questão é simples, raio-x não atravessa tanta coisa assim. Neutrino atravessa como se não houvesse amanhã, né? Para o neutrino sai do outro lado do planeta, nem sabe o que aconteceu. Mas não adianta porque você não consegue, neutrino não seria um bom instrumento, porque como é que uma câmera vai detectar neutrino? Muito difícil. Pois bem, então podemos, ao invés de usar raio-x, eu já tinha visto que cientistas estavam tentando usar muons. Muons é a partícula elementar da vaca. Não, estou brincando. Muons é uma partícula que é um elétron gordinho, é um elétron muito gordinho, só que ele dura muito pouco, mas ele dura realmente muito pouco. Mas quando você produz um neutrino, ele não dura, ele dura 1/1000º de segundo e desaparece. Bom, então como é que você vai usar muons que desaparecem para ver o raio da pirâmide? Acontece que, eu estou sempre falando aqui do Sol, que o Sol está sempre lá bafejando em cima da gente, partículas carregadas, plasma, aliás, do universo todo, né, a gente acaba sendo bombardeado por partículas carregadas em altíssima velocidade, porque tem sempre alguma desgraça acontecendo, sempre alguma estrela explodindo, então a gente acaba entrando no tiroteio e muitos daquilo que é chamado raios cósmicos, que não são raios, são partículas com altíssima energia, elas quando chegam na nossa atmosfera, que ainda existe, né, temos que dar graças aos céus, quando elas chegam na atmosfera, elas interagem com os átomos da atmosfera. Bum! É como se fosse um acelerador, que nem esse acelerador de partículas do CERN, né? Você tem umas colisões incríveis e aí isso gera uma chuva de partículas, entre elas muons. Bom, Fábio, tanto faz, se o muon dura 1/1000º de, segundo, né? E daí? Acontece que mesmo que o muon, que é produzido na atmosfera pelos raios cósmicos, dure tão pouco, ele anda praticamente na velocidade da luz, quase na velocidade da luz. Ele vem numa velocidade absurda, muito alta. Então, mesmo com sua breve existência, ele consegue atravessar e penetrar em estruturas grandes. Ele consegue ir mais fundo, atravessar mais ainda do que raio-x. Então, legal, então a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por muons que atravessam quase tudo, vamos tentar construir câmeras que detectem muons. Bom, já fizeram isso uma vez, eu lembro de ter visto um documentário, descobriram um grande vazio em cima da câmera principal, não descobriram o que é esse vazio ainda, mas é uma vaga ideia de que tem um grande vazio, e aí eu já vou falar de novo de viés de confirmação. O que eles vão fazer agora são equipamentos 100 vezes mais precisos. A ideia é que eles vão pegar lá uns containers, vão fazer esse container ficar dando volta ali em volta da pirâmide, para tentar fazer o quê? Uma imagem tridimensional de tudo que tem dentro da pirâmide, porque eles vão conseguir detectar o tipo de material, a densidade, se existe alguma estrutura, muito legal. Mas aí tem outro aspecto aqui que é o seguinte, para quem acompanha essas coisas do Egito já deve ter visto o Hawass. O Hawass é um egiptólogo que sempre aparece em qualquer documentário, ele era o líder dessa questão de egiptologia no Egito, até que na Primavera Árabe ele caiu, foi preso, agora ele voltou, mas é uma figura meio Indiana Jones, e quando ele viu essa história aquele bando de físicos, né, de astrofísicos com aqueles equipamentos malucos, e quando eles mostraram que tinha um buraco dentro da pirâmide, ele falou, esses caras não acrescentaram nada à egiptologia, nada, essa é uma informação inútil, isso não serve para nada. Veja bem, isso não é uma postura de cientista. Ele, na verdade, está tendo não só uma reação típica de viés de confirmação, né, ele só vai aceitar aquilo que ele está preparado para aceitar, como talvez até por um certo espírito de corpo, ele vai rejeitar conhecimento que venha do outro time, do outro grupo. Pois bem, agora ele não vai ter muito como escapar, porque provavelmente vão fazer aí uma imagem tridimensional do interior da pirâmide. A pirâmide foi construída em 27 anos, foi em 2600 a.C., mais ou menos, ou seja, ela tem 4.600 anos,
E o que é interessante, isso foi construído em 27 anos, e é sempre bom lembrar, porque isso é um preconceito, é uma ideia preconcebida bastante equivocada, não foi feita na base da chibata com escravos, certo? Não. Isso foi construído por egípcios que foram sim recrutados, mas que eram pagos, que eram ensinados. A gente tem ali inúmeras evidências da rotina, como que esses caras viviam, como é que eles justificavam sua ausência no trabalho. Então aquilo não foi construído por um regime opressor sobre escravos, não. Não. Aquilo foi construído por egípcios, provavelmente muito orgulhosos do que estavam fazendo. Eu achei essa história interessante. Já que a gente está falando aqui eu falei há pouco tempo aqui de partículas, de muons. Perdão, a garganta falhou aqui. Tem uma reportagem aqui, um artigo extremamente interessante que se conecta com uma coisa que eu vi tempos atrás, que acho que eu comentei no radinho, que era uma terapia para você tentar manter a saúde dos seus olhos, fazer com que os seus olhos continuem joviais por mais tempo, que era você olhar para uma certa frequência de luz vermelha durante alguns minutos de manhã. Parece alguma coisa do Harry Potter, né? Mas o argumento é que aquela frequência específica de luz vermelha, sei lá, 640 nanômetros, não lembro, ela estimulava as mitocôndrias na sua retina e que isso ajudava o seu olho a rejuvenescer e tal. Eu fiquei com essa informação na cabeça, mas agora veio aqui num artigo no Science Alert, muito interessante, que é o seguinte, sim, as células da sua retina, os cônios, os bastonetes, têm mitocôndrias. Aliás, como qualquer célula no seu corpo, tem uma mitocôndria ali funcionando que nem uma louca, uma usina de força. Mas o que é interessante... Então é fato. Então você tem mitocôndrias nos olhos, e por alguma razão qualquer, luz vermelha. Mas a questão interessante aqui é que as mitocôndrias, elas estão estranhamente próximas da superfície dos cones. Aí você fala, bom, e daí? Não, a questão é a seguinte, se o cone é feito para receber luz, o ideal é que não tenha nada na frente, que nem você tentar tirar uma fotografia colocando, sei lá, besuntando a lente. Por que você vai colocar alguma coisa na superfície exposta, de um cone? Ninguém entendeu, nunca entendeu isso muito bem, mas o que eles estão descobrindo agora? Que a mitocôndria, além de ter esse papel energético fundamental, vale lembrar sempre que a mitocôndria é um hóspede, ela tem o DNA próprio, ela não tem o seu DNA, ela é um hóspede, toda célula nossa tem hóspedes, aliás, trabalhando como escravos efetivamente. O que acontece é que, pela estrutura da mitocôndria, ela parece ter um efeito óptico. Ela, de alguma maneira, que eles estão tentando entender, eles estão tentando replicar isso, analisando o olho de animaizinhos, de esquilos e tal. A mitocôndria, na superfície do cone, ela ajuda a focar os fótons. Ela tem um efeito óptico, ela ajuda, isso é completamente inesperado, porque o papel dela originalmente não é isso, ela não é um pedaço de vidro, ou de quartzo, ou de, sei lá, de acrílico, mas aparentemente o tamanho da mitocôndria e a maneira como ela está distribuída na superfície do cone dos seus olhos ajuda a focar os fótons dentro do cone e ajuda você a enxergar melhor. E agora faz um pouco mais de sentido porque é essa bendita história da coisa vermelha. E já que eu estou nesse pique aqui, tem um artigo na New Yorker que eu comecei a ler, ele tem 20 minutos de leitura, eu vou ler com mais cuidado no final de semana, que se chama Uma Jornada ao Centro das Nossas Células. O que eu acho bastante oportuno fazer esse título um pouco brincalhão, porque eu estou sempre aqui compartilhando com vocês o meu fascínio pela astronomia, por essas imagens incríveis de nebulosas, de explosões, de galáxias, o Hubble, o Webb, mas o universo lá fora, o universo astronômico, ele é mais fácil de entender, mais simples do que qualquer célula do seu corpo. Uma célula do seu corpo tem uma complexidade
absurdamente maior, muito maior. A dificuldade é como é que você faz para ver dentro de uma célula que acontece tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eles começam, inclusive, o artigo chamando a atenção para um holandês com um nome absolutamente impronunciável, que eu vou falar errado, porque o holandês é uma língua muito difícil, Anthony van Leeuwenhoek, provavelmente, né? Ele era um mercador de roupas holandês e ele começou a mexer com lentes, lupas, lentes de aumento, talvez até para monitorar um pouco a qualidade das fibras, dos tecidos e tal. E um belo dia ele pegou uma lente dessa, um microscópiozinho desses, e resolveu olhar a água que ele bebia. Quase caiu sentado, porque ele descobriu que a água que ele bebia, que parecia límpida, cristalina, né, um presente divino, estava cheio de coisa se mexendo, inclusive, não é? E aí ele ficou espantado, ele descobriu que qualquer lugar que ele olhasse, né, sei lá, meleca do nariz, saliva, um suco, uma fruta, estava cheio dessas coisinhas se mexendo. Ele chamou de animúnculos, como pequenos animais. Mais para frente, o Hooke, que é um cientista agora inglês, ele, quando vai usar um artefato parecido, ele vai olhar cortiça e aí ele vê que tem ali umas paredezinhas, tá, uns espacinhos fechados, e aí ele se lembrou do quê? De uma coisa que eu acabo de comentar aqui, que são os monastérios. Os monastérios, os monges dormem em celas. Então, quando ele viu a cortiça organizada daquela maneira, ele chamou aquelas pequenas unidades de células, baseadas em células de monges, não é mesmo? Mas é lógico, eles não tinham ideia do que eles estavam, da complexidade do que eles estavam vendo. Hoje a gente tem um entendimento brutal em cima disso, a gente consegue fazer um diagrama de tudo que acontece dentro de uma célula, é uma coisa absolutamente insana e a gente está começando a imaginar maneiras de ver uma célula funcionando em tempo real. E, na verdade, o que é mais interessante é que Galileu tem uma expressão que eu gosto muito. Galileu sofreu um processo parecido, né? Ele fez lá um telescópio, apontou para o Sol, apontou para a Lua e viu que a Lua tinha mancha, o Sol tinha mancha, e aí as pessoas, né, gente, venha ver porque eu não estou acreditando nos meus olhos. E aí as pessoas viram e falaram que era o demônio, que não era nada, e o Galileu veio com uma expressão que eu acho fabulosa, que chama oculata certitudine, a certeza que vem de quem viu com os próprios olhos. Então esse próprio Leeuwenhoek, esse holandês aqui, é a mesma coisa, ele ficou tão espantado que ele chamou várias pessoas, né, padres, sei lá quem, prefeito, policiais, para verem o que ele estava vendo, porque ele não estava acreditando. Mas esse artigo está chamando a atenção para isso, né? Esse universo microscópico é de uma riqueza extraordinária, a gente ainda sabe muito pouco. Quanto mais a gente entender, melhor a gente vai fazer medicamentos, medicina, saúde, etc. e tal, entender um pouco melhor as leis da vida. E o que eles estão tentando fazer é, como é que a gente constrói uma célula fundamental, uma célula com o mínimo possível para ela funcionar? Né? Como é que é uma célula essencial? Porque, sei lá, a célula do seu dedo mindinho não é a mesma célula da sua papila gustativa na língua, que não é a mesma célula do cone, da sua retina. Embora todas elas tenham mitocôndrias, todas elas tenham o mesmo DNA, elas têm acessórios. E eles até fazem uma comparação que eu acho interessante, que é um alienígena chega aqui e descobre que tem uma infinidade de modelos de carro, né? Cada um com seus próprios acessórios, mas no fundo um carro é um carro. Né? Como é que você faz um carro básico? Esquece se é Fiat, Volkswagen, se bem que hoje em dia talvez seja um efeito da idade. Se você pegar todos os carros de hoje do mercado e arrancar os emblemas, eu não sei mais quem é quem, porque é tudo muito parecido. Ou eu estou ficando velho também. Né? Então você vê aqueles anúncios da Fiat, da Volkswagen e tal. Se você trocar a marca e trocar o logo e mantiver o mesmo veículo, você não sabe o que o cara está vendendo. Mas o que eu achei interessante é essa tentativa, esse reconhecimento que nada é mais complexo, nada é mais desafiador para a nossa ciência do que aquilo que você tem dentro do seu corpo funcionando o tempo todo. Tem uma reportagem interessantíssima aqui da BBC, muito bem feita, até para quem mexe com UX, com design, eu recomendo que vocês vejam, porque ela está muito bonita, a maneira como você apresenta as informações, sobre a nossa alimentação, sobre a agricultura. Pelo que eu vi aqui, fiquei um pouco assustado, 90% das calorias que a gente ingere, 90%, vem de 15 vegetais. 15. Quantas plantas existem no mundo? Pois bem, a gente cultiva sistematicamente 15. Milho, arroz e assim vai. Feijão, soja.
15. E o que acontece é que as mudanças climáticas estão colocando tudo isso em xeque. Eles vão mencionar aqui, por exemplo, o cacau. O cacau já está, né, cacau, imagina viver sem cacau, ou mesmo café, né, são culturas que já estão começando a sofrer. E como é que você faz? Eles até falam que aqui no Brasil muitos agricultores de cacau estão recuperando uma técnica antiga que chama cabruca, nunca tinha ouvido falar, que é você plantar cacau no meio da floresta. Né? Olha que interessante, né? Ao invés de desmatar tudo, planta no meio da floresta, porque a floresta provê a sombra que o cacau precisa, e aí ele se desenvolve melhor. Mas então, muitas culturas que a gente depende, né, café, chocolate, né, abacate, elas estão em xeque por conta das mudanças climáticas. E uma das maneiras de você driblar isso é, inclusive, uvas de vinho, tá bom? Tem aqui uma entrevista com uma vinícola em Portugal que já descobriu que das, sei lá, 1.000 ou 2.000 espécies de uvas que são capazes de produzir vinho, a gente só explora algumas dezenas, né, que provavelmente essa indústria vai entrar em parafuso e que a gente vai ter que recorrer a versões selvagens, outras versões por aí que de repente resistam melhor. A questão é que mesmo as espécies selvagens desses cereais ou dessas frutas ou desses produtos, elas estão entrando em risco de extinção. Pois bem, eu vou... falei de um monte de coisa aqui, eu quero encerrar o Radinho de hoje com uma história que eu também falei, quando eu vi, falei, eu já sei tudo, eu não preciso, mas eu acabei ouvindo e foi bárbaro. Foi um episódio da BBC, de um podcast da BBC, que eu gosto bastante, porque ele é muito didático, ele é muito acessível, ele não está chamando ali grandes cabeções que vão, sei lá o quê, falar teses acadêmicas, não, ele é realmente bastante acessível, que é o The Forum, o Fórum. Curioso, um nome estranho, mas tudo bem, porque são vários assuntos diferentes, é meio imprevisível. Dessa vez, o episódio era sobre o Van Gogh, que a gente já falou aqui inúmeras vezes. Mas eu que achei que já tivesse visto o suficiente de Van Gogh, eu gostei muito de ouvir por várias razões. Em primeiro lugar, não é Van Gogh que fala, não é, eu já falei, holandês é uma língua gutural dificílima de pronunciar, né, mesmo para quem, sei lá, conhece alemão, não é fácil. Então, não é Van Gogh que fala, é alguma coisa como Van Gogh. Então, Van Gogh, que parece que o cara tossiu, espirrou, esse é assim que fala Van Gogh, em princípio, em holandês. O próprio Van Gogh, ele reconhecendo que o seu nome não era a coisa mais fácil do mundo para outros europeus, ele sempre assinou seus quadros como Vincent. Olha que interessante, né? A gente fala do Van Gogh, quadro Van Gogh, imagina, o Van Gogh deve estar virando na cova, né? Porque falou, não, para com isso, é Vincent, tá bom? É Vincent, não me enche um saco, é Vincent. Então, em primeiro lugar, o Vincent. Eu vou chamar ele de Vincent daqui para frente ao longo desse final de episódio. Pois bem, várias coisas que eu não sabia, né? Ele cresceu numa cidade no sul da Holanda, a família dele, em princípio, teria vindo de Haia, que é uma cidade muito chique, muito bacana, hoje é a capital, inclusive, e tal. Então, o pai era um pregador, era um religioso, a mãe tinha um pouco mais de berço, né, e a mãe saiu de Haia para ir para o interior, para uma província, e ficou, caramba, estou aqui numa província, que mico, então eu vou mostrar para todo mundo como nós somos diferenciados. Então ela fez questão de manter ali um lar diferente, com muita educação, plá, 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 plá. Mas nosso amigo Vincent sempre foi uma criança complicada. Ele nunca foi uma criança fácil. Isso é muito interessante porque isso vai para o resto da vida dele. Né? Eu sei que o irmão dele, que é o Theo, ele acaba se envolvendo com o mercado de arte. O próprio Vincent, em algum momento, também vai trabalhar na mesma empresa. Ele é transferido para Londres, depois para Paris, aí perde o emprego. Mas o que é curioso é que, ao contrário de muitos gênios, e eu estou pensando aqui em Picasso especificamente, estou pensando em Mozart, que já nascem geniais, né? Picasso, você vê as coisas dele da adolescência, cara, parece Michelangelo, é impressionante. Né? Mozart também, com 5, 6 anos, o cara já estava escrevendo sinfonia. Não, as primeiras obras do Van Gogh não demonstram talento nenhum. Não é bom, não é bom. Se ele atingiu algum nível de excelência, foi por esforço. Né, o que é interessante porque isso me faz lembrar uma tese de um economista que você tem 2 tipos de gênio. O cara que nasce genial, e aí o pico da genialidade dele aos 20 anos, dali para frente o que ele faz é praticamente repetição,
né? E agora tem figuras como Monet, por exemplo, que passam não são geniais no começo, mas eles vão se aprimorando ao longo da carreira, e quanto mais eles envelhecem, eu vou me lembrar aqui de Hokusai, né, que fez aquele A Grande Onda. O Hokusai, com 80 anos, falou: puxa, acho que agora eu entendi como é que é pintura, né? Vou lembrar aqui de Monet. Eu espero que, quem sabe, com 70, 80 anos eu aprenda a fazer as coisas direito. Por enquanto eu sou um amador. Mas, pois bem, Vincent não tinha nenhum talento específico, é um cara desde sempre muito difícil, ele acaba tendo, quando ele começa a se envolver com pintura, talvez até por influência, né, da família, que mexia com artes, ele começa a mexer com pintura, ele tem uma formação religiosa muito intensa, e as pinturas dele vão ser marcadas por essa coisa meio cristã, né, de preferência pelo pobre, preferência pela dor, né, de mostrar o sofrimento, de mostrar a fraqueza. Então você tem aquele quadro Os Comedores de Batatas, que vocês já devem ter visto, que é um quadro super soturno, estranho, esquisito. O irmão dele, que já era um vendedor de arte, falou: meu, para com isso, você não vai vender nunca, pelo amor de Deus, pinte alguma coisa um pouco mais alegre, não é mesmo? Mas essa questão profundamente cristã do Van Gogh, do Vincent, vamos chamar ele assim, ela acaba se manifestando na hora que ele perde o emprego, né, no mercado de arte, e ele vai ser um professor, e ele também vai ser um pregador. Ele vai pregar, ele volta, sai por aí, vai lá para as regiões mais pobres e vai pregar. Ele era chamado o Cristo, como é que era? O Cristo da onde? Sei lá, o Cristo da Holanda, que seja. Né? Sempre com essa coisa meio mendicante, maltrapilho, tentando vender a mensagem de Cristo. Bom, em suma, aí vou dar uns saltos aqui, para não ficar o dia inteiro, mas o que é interessante é que ele vai para Paris, e em Paris o mundo dele se expande, porque você tem ali os impressionistas, ele entra em contato com as gravuras japonesas que estão começando a chegar na Europa. Ele colecionou gravuras japonesas, muitos quadros dele são, inclusive, eu falei recentemente da chuva, né? São a tentativa de reproduzir gravuras japonesas, e eu falei aqui do Hokusai, ele deve ter visto o Hokusai, inclusive. Então, de uma hora para outra, ele, é outro universo, e ele conhece vários pintores ali, né? Gauguin está ali, vários pintores. Ele não consegue se relacionar muito bem, ele acaba indo embora, ele vai para o interior, ele vai para Arles, vai ali ficar sozinho, e aí sozinho é uma questão que atravessa a vida dele, ele sempre muito sozinho, sem conseguir fazer relações afetivas. Num certo momento ele encasquetou que uma viúva lá conhecida, ele chega e fala: eu quero casar com você. Fala: peraí, nem sei quem você é, tal. O cara não era muito jeitoso nesse território amoroso, tanto que, né, nessa cidade de Arles, onde ele acabou vivendo até o final, ele só se relacionou com uma prostituta de rua, com quem aparentemente ele teve um filho. Então não era uma figura que conseguiu se relacionar, muito solitária. Ele convida artistas da França, isso vocês sabem, artistas, né? Gente, vamos montar uma república, uma comunidade de artistas para a gente só falar sobre arte e tal. O Gauguin topa, o Gauguin vai para lá. O resto da história vocês sabem, não dá certo, eles batem muita cabeça, o Van Gogh corta a orelha, essa zona toda. Mas o que é muito interessante, pelo menos para mim, é reconhecer o quanto o personagem é um personagem difícil, né? Será que ele tinha epilepsia? Será que ele tinha alguma forma de espectro? Ninguém consegue dizer, tem inúmeras teorias, tem gente que questiona, inclusive, se ele realmente se matou, se foi alguma outra coisa. Essas são teorias, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é a maneira como a gente se apropria de uma história dessas, porque quando você tem um artigo que eu vou localizar, eu vou passar o link aqui no radinhodepilha.com ou no Telegram, né, no nosso canal, que é sobre essas exposições de arte imersiva, né? Venha ver aqui no MIS, ou seja onde for, né? Como é que chama? No Museu da Língua Portuguesa, uma experiência imersiva do Van Gogh, em que de repente você vai ver o mundo pelos olhos de Van Gogh, as crianças adoram. Mas o que é engraçado é que o Vincent não era feliz, né? Aquilo tudo, por mais que, né, transmita uma potência de natureza, é uma figura sofrida, é uma figura maltrapilha, é uma figura difícil de conviver, é uma figura provavelmente mal cheirosa, né? É uma figura que se auto-interna num asilo de loucos.
né? É uma figura que até o final da vida é muito solitária. E é muito curioso como isso acaba virando, a gente acaba consumindo isso tudo de uma maneira leviana, talvez. Dane-se se você sofreu ou não, dane-se quem você foi, né? Dane-se. Eu já comentei que quando eu trabalhava no Banco Real, quando deram o nome das agências premium de Van Gogh, eu falei, desculpa, por que vocês estão chamando a agência de Van Gogh? Se o Van Gogh tentasse passar pela porta, o segurança barrava. O segurança não ia deixar o cara entrar. E, além do mais, ele não vendeu quase quadro nenhum, né? Só depois de morto, que aliás, o irmão dele morre de sífilis, é só história triste, não é? Mas é muito curioso ver o quanto a gente muitas vezes banaliza ou romantiza a questão da arte e a gente esquece da vida que está por trás, né, do indivíduo. Eu comentei aqui recentemente de um episódio maravilhoso sobre Walter Benjamin, um tremendo pensador, o cara com uma sensibilidade extraordinária, que num momento parecido com o que está acontecendo hoje, ele era judeu, o nazismo estava avançando sobre a França, ele tenta fugir para tentar escapar da Europa. No fim, quando ele chega na fronteira, mais ou menos como 1 milhão de ucranianos estão passando agora, tem uma fronteira que ele tem que eventualmente passar, ele não consegue passar e ele se mata, e a gente está de novo vivendo episódios profundamente dramáticos, com histórias pessoais horríveis, né, que de alguma maneira a gente pode se pasteurizar com o tempo. Pelo visto, a gente não aprendeu com as tragédias todas do Stalin, com as tragédias todas de Mao Tse-tung, com as tragédias todas de Hitler, com a bomba atômica de Nagasaki, Hiroshima. A gente, de alguma maneira, a gente filtra, né, e consegue transformar tudo, né, num espetáculo meio interativo e esquece a vida que está por trás disso, né, as lições que a gente poderia estar aprendendo. Curioso, é só uma pequena reflexão. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês nesse tempo todo, agradeço aos super raríssimos, já temos 14 super raríssimos, né, contribuindo com o Radinho todo mês no coffee.com. Agradeço de coração as dicas, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.